Os anjos são de fato seres fascinantes e sua importância nas escrituras é inegável. Eles aparecem em momentos críticos da história da humanidade, sempre servindo como mensageiros ou guerreiros de Deus. Entre esses anjos, 3 são particularmente conhecidos, porém há um quarto anjo cuja identidade permanece misteriosa para muitos. Um ser tão poderoso que, segundo as escrituras, ele teria a força necessária para derrotar o próprio Satanás. Pouco se fala sobre ele, mas sua presença é tão impressionante quanto formidável. Hoje vamos mergulhar nisso, a história desses anjos, com ênfase particular neste quarto ser celestial misterioso. Prepare-se para uma intensa busca espiritual, onde a batalha entre o bem e o mal atinge seu ápice. E não se esqueça, se este conteúdo já chama sua atenção, inscreva-se, entre no canal e deixe um like para ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Existem muitas ideias populares que ao longo dos séculos confundiram a verdadeira natureza dos anjos. Uma dessas crenças errôneas é que os anjos seriam, na realidade, os espíritos de pessoas falecidas que, depois de deixarem este mundo, ascenderam ao céu. Porém, ao nos aprofundarmos nas páginas sagradas da Bíblia, vemos que esta visão está em desacordo com a verdadeira natureza dos anjos revelada pela Palavra de Deus. Os anjos não são humanos espíritos, são seres criados diretamente por Deus com essência distinta e propósitos bem definidos no plano celeste. Hebreus 1:14 nos ensina que os anjos são espíritos servindo a Deus, enviados para exercer um ministério em favor daqueles que devem herdar a salvação. Esta passagem mostra claramente que os anjos são uma classe espiritual distinta, criada com o propósito de servir e proteger os eleitos de Deus. Portanto, a humanidade não se transforma em anjos após a morte. Ao contrário da mitologia, os anjos são uma ordem divina única, criada com poder e sabedoria para cumprir os desígnios de Deus. Porém, como vimos, nem todos os anjos permaneceram fiéis à luz em meio ao brilho do reino celestial, onde a perfeição e glória de Deus resplandeçam em todo o seu poder. Um anjo em especial se destacou: Lúcifer, o portador da luz. Ele era um ser de beleza incomparável, adornado com a maior sabedoria e esplendor, adornado com pedras preciosas que o sardônico, o topázio, o diamante, o beril e a safira. Cada uma dessas gemas refletia a grandeza de sua criação, uma verdadeira obra divina, conforme descrito no livro de Ezequiel 28:13-1144. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te cobriam. Você era um querubim protetor com asas estendidas, e eu tinha estabelecido que você estava na montanha sagrada de Deus. Você andou entre as pedras flamejantes. Lúcifer não era um mero anjo. Ele ocupava uma posição de honra e proximidade com o Altíssimo como um querubim. Sim, sua missão era de especial importância no reino celestial, direcionando louvor e liderando a adoração ao Criador. Ele andava entre as pedras flamejantes, uma metáfora para o mais alto nível de santidade e comunhão com Deus em sua perfeição. Ele parecia invencível, inviolável, totalmente dedicado ao seu propósito divino. Mas no coração de Lúcifer algo começou a mudar. Uma sombra de orgulho, uma semente de ambição cresceu silenciosamente. Apesar de toda a glória e perfeição que ele desfrutava, ele começou a desejar mais, não apenas servir a Deus, mas ocupar o próprio trono celestial. E aí reside o mistério da iniquidade. Como um ser criado em perfeição pode ser corrompido? Ezequiel 2:815 esclarece esse enigma, afirmando que vocês eram perfeitos em suas vozes desde o dia em que foram criados, até que a iniquidade foi encontrada em vocês. Esse orgulho crescente cegou para a verdade do que ele realmente era. Lúcifer, seduzido por sua própria grandeza, convenceu-se de que poderia se igualar ao Altíssimo. Isaías 14:13-14 revela suas intenções. Você disse em seu coração: subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, subirei às alturas dos nus. Serei como o Altíssimo. Mas sua rebelião não foi solitária. Ele seduziu uma grande multidão de anjos para eles, prometendo poder e glória. Se seguissem seu caminho, esses anjos caíram na mesma armadilha do orgulho, e uma guerra cósmica irrompeu nos céus. Miguel, o arcanjo defensor do povo de Deus, liderou os exércitos celestiais contra Lúcifer e seus apoiadores. Michel, nosso segundo anjo, é conhecido como o guerreiro arcanjo, um dos maiores defensores do povo de Deus. Ele é o comandante dos exércitos celestiais, aquele que lutou bravamente contra Lúcifer e suas legiões de anjos caídos na guerra celestial. E em várias passagens da Bíblia encontramos referências ao papel crucial de Miguel neste conflito cósmico. Sua liderança, sua força e sabedoria fazem dele uma figura central na estrutura espiritual. A primeira menção explícita de Miguel como um arcanjo é encontrada no livro de Daniel 12:1, onde ele é descrito como o grande príncipe que defende os filhos do seu povo. Aqui
Miguel é visto como o protetor de Israel, o defensor daqueles que são fiéis a Deus. Ele é a mão invisível que luta nas batalhas espirituais que não podemos ver jamais. São essenciais para a realização do plano divino. Esta visão de Miguel nos dá uma ideia da sua importância e da sua missão como grande defensor, um exemplo claro da sua sabedoria e estratégia aparece na pequena mas poderosa carta de Judas em Judas 19, que lemos sobre uma discussão entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Miguel, mesmo no meio desta discussão com o maior inimigo de Deus, não proferiu uma acusação pessoal contra Satanás. Em vez disso, ele disse que o Senhor suprime você. Este versículo revela muito sobre o caráter de o próprio Miguel. Sendo um dos anjos mais poderosos, ele não confiou em sua própria força ou autoridade, mas na justiça e no poder do Senhor. Sua humildade e sua confiança no juiz de Deus nos ensina que mesmo os mais fortes dependem da autoridade divina para triunfar. O próprio nome de Michael carrega um significado profundo. Michel significa quem é como Deus, um grito de lealdade e reverência ao Criador. É como se a própria essência de Michael fosse uma declaração contínua da superioridade de Deus sobre todas as coisas, que ele é o exemplo perfeito de um ser que, apesar de sua grandeza, reconhece que não há ninguém como o Altíssimo. Seu nome é um lembrete constante de que Deus é soberano e de vitória incomparável de Miguel sobre Lúcifer e seus seguidores. É uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Em Apocalipse 127:9 vemos Miguel à frente do exército celestial lutando contra o dragão, símbolo de Satanás. A batalha termina com a expulsão dos anjos rebeldes do céu jogados na terra, condenado a ir. Tentou a humanidade. Esta derrota de Lúcifer marcou sua transformação em Satanás, o adversário, aquele cujo objetivo é se opor à obra de Deus e tentar o povo de Deus. Esta história nos lembra das consequências devastadoras do orgulho e da rebelião. Lúcifer, que já foi o portador da luz, tornou-se o símbolo das trevas e da iniquidade por causa de seu desejo de tomar o lugar de Deus ao mesmo tempo. A história de Michel é um testemunho de lealdade, humildade e dependência de Deus. Michel, o arcanjo guerreiro, mostra que mesmo nas batalhas mais difíceis a vitória pertence a Deus. A queda de Lúcifer marcou uma viragem decisiva não só na história do universo, mas também na compreensão espiritual de todo o cosmos. É neste momento que o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, é uma realidade sempre presente. Mas mesmo na escuridão deste evento, a misericórdia e a justiça de Deus brilharam de forma impressionante, porque embora alguns anjos tenham escolhido o voz da rebelião, outros permaneceram fiéis aos seus criadores, optando por lutar pela verdade e pela justiça ao lado do Altíssimo. O profeta Isaías, no capítulo 14, descreve poeticamente a queda de Lúcifer. Estas palavras, um sentimento de lamento pela queda de um ser tão majestoso, como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho do amanhecer. Isaías 1412. Antes de sua queda, Lúcifer era uma estrela resplandecente brilhando no firmamento celestial. Mas seu desejo excessivo de se elevar acima das estrelas de Deus e estabelecer seu próprio trono na montanha da Assembleia revelou o verdadeiro pecado que o concebeu. Orgulho. Lúcifer, em sua audácia, buscou adoração e autonomia que pertenciam exclusivamente ao Criador. Sua ambição de se comparar ao Altíssimo e sua tentativa de usurpar o trono de Deus selou seu destino. Esse desejo o levou à rebelião, e sua transformação de portador da luz em Satanás, o adversário, foi completa. A queda não apenas mudou a sua, mas também resultou em uma multidão de anjos que se juntaram à sua revolta contra Deus. Aqueles que escolheram seguir o caminho da desobediência, seduzidos pelas promessas de Lúcifer, também foram condenados a cair. A Bíblia nos revela que esta transição de uma estrela da manhã para um ser associado à destruição e ao engano é um testemunho do impacto devastador do orgulho e da ambição desenfreada. Em Isaías 14:15, deixe-nos ver o culminar deste evento. Independentemente de como você foram lançados no inferno, nas profundezas do abismo, a beleza e o esplendor que outrora marcaram a existência de Lúcifer desapareceram, e ele se tornou a encarnação de mal. A história da queda de Lúcifer e dos anjos caídos é um lembrete solene para toda a criação dos perigos do orgulho. É uma advertência clara contra a tentação de desafiar a autoridade divina e buscar a autoexaltação. A tentativa de Lúcifer de comparar-se a Deus foi o maior erro de sua vida, e ele serve de exemplo para todos de como a ambição excessiva pode levar à destruição. Mas mesmo nesta história de queda vemos o poder redentor de Deus. A queda de Lúcifer foi permitida para que a verdade de Deus pudesse ser manifestada. Sua justiça e sua soberania foram reforçadas, e a história nos mostra que, mesmo no caos, Deus pode restaurar a ordem. Ele é capaz de transformar o mal em bem e
Trazer luz onde reina a escuridão é precisamente neste momento que surgem dois conceitos fundamentais. Os santos anjos e os anjos caídos são aqueles que, diante da tentação da rebelião, permaneceram fiéis ao Criador, aos quais continuaram a sua missão celestial de servir e proteger o povo de Deus obedecendo fielmente à sua vontade. Por outro lado, os anjos caídos, movidos pelo desejo de poder e autonomia, rebelaram-se sob a liderança de Lúcifer. Esta rebelião separou-os da presença de Deus e mergulhou-os num estado de oposição direta à sua mesmo depois de serem derrotados na batalha celestial. Os anjos caídos não desistiram de sua busca para promover o mal, eles continuam a agir tentando e enganando a humanidade, buscando perpetuar o mal no mundo, para o qual esta é a razão pela qual os santos anjos estão sempre presentes, operando muitas vezes de forma invisível, mas sempre sob a vontade soberana de Deus para combater as trevas e proteger as crianças de Deus. Conhecemos agora nosso terceiro anjo, Gabriel, o mensageiro divino, aquele que leva as notícias mais importantes dos céus através das Escrituras. Gabriel aparece nos momentos decisivos, sempre trazendo mensagens que mudam o rumo da história e revelam os desígnios divinos. Seu nome, que significa força de Deus, sublinha sua missão única de transmitir a vontade do Criador aos homens, demonstrando o poder de Deus através de revelações. Uma das aparições mais significativas de Gabriel é encontrada no Evangelho de Lucas, quando ele faz uma visita a Zacarias, sacerdote dedicado para anunciar o nascimento milagroso de João Batista. Imagine a cena: Zacarias no silêncio sagrado do templo, cumprindo seus deveres no seio do santo. Um lugar onde a presença de Deus foi sentida de forma intensa e única. Foi um momento de profunda reverência, e então, no meio desta atmosfera solene, Gabriel aparece diante dele carregando uma mensagem divina. Zacarias, cheio de medo e surpresa, ouve do anjo que suas orações e as de sua esposa Isabel foram ouvidas, e quando, apesar da idade avançada, eles terão um filho. Esse filho, João Batista, seria o profeta que prepararia a vinda do Messias Jesus Cristo. Porém, a resposta de Zacarias foi marcada pela dúvida. Ele não podia acreditar no que ouviu. Dadas as circunstâncias, Gabriel então revelou a grandeza de sua identidade, afirmando que sua mensagem veio diretamente de Deus como sinal de que a profecia se cumpriria. Zacarias ficaria mudo até o nascimento de seu filho. Este ato serviu como um lembrete visível da autoridade divina que Gabriel carregava dentro de si. O silêncio de Zacarias não foi apenas uma consequência da sua incredulidade, mas também um sinal da certeza inabalável dos planos de Deus. Mas talvez o maior momento da missão de Gabriel tenha ocorrido na cidade de Nazaré, onde ele foi enviado por Deus para uma tarefa que mudaria o curso da humanidade. História anunciando a Maria, uma jovem humilde, que ela seria a mãe do Messias. Imagine a surpresa de Maria ao receber uma visita celestial tão inesperada. Gabriel aproximou-se dela com uma saudação: alegria divina, a quem a graça foi dada. O Senhor é convosco. Lucas 1:28. Estas palavras impregnadas de graça e poder ressoaram profundamente no coração de Maria, que ouviu o anúncio de que conceberia um filho, Jesus, o Salvador. Ele seria filho de o Altíssimo, o Rei Eterno, no trono de Davi, cumprindo as antigas profecias. Maria, com humildade e fé, respondeu à mensagem de Gabriel com notável aceitação: eu sou a serva do Senhor, segundo a tua palavra, faça-se em mim. Lucas 1:38. A partir deste momento, a história da redenção começou a se desenrolar de forma gloriosa. O anúncio de Gabriel marcando o início da encarnação do Filho de Deus. O papel de Gabriel neste evento é inegável, porque ele foi o portador do mais importante notícias de todos os tempos, a vinda do Salvador. Mas o papel de Gabriel não se limita às suas aparições. Sua presença transcende o tempo, também sendo parte integrante do plano divino para eventos futuros. E é aqui que vamos começar a ver o mistério do nosso quarto anjo mencionado no enigmático livro do Apocalipse. Quem está abandonando, qual é a sua missão e o que sua aparição significa para o futuro da humanidade. Convido você a curtir, inscreva-se no canal e juntos vamos descobrir quem é esse ser tão poderoso. Abaddon, ou Apoleon em grego, é uma das figuras mais misteriosas, aterrorizantes mencionadas nos escritos sagrados. Seu nome, que significa destrutivo, ao dizer sobre seu papel e a essência de sua existência. Ao contrário, outros anjos mencionados na Bíblia, como Miguel ou Gabriel, que trazem mensagens de esperança e proteção, Abaddon carrega um peso muito maior. Ele é o anjo do abismo, o guardião das profundezas, onde o mal está aprisionado, aguardando o momento designado para a libertação. No contexto judaico, o termo Abaddon aparece nas Escrituras como um conceito relacionado ao lugar de destruição ou perdição. No Antigo Testamento, é frequentemente referido como um lugar de ruína ou um estado de morte e dissolução. O livro de Jó, por exemplo,
Tep se refere em Abaddon como um lugar que representa a completa ausência de destruição de vida e morte. Dizem que aprendemos notícias sobre isso. Trabalho 2822. Aqui Abaddon é entendido como um lugar escuro e final onde os mortos não têm esperança de retornar. Da mesma forma, no Salmo 881 é perguntado: contaremos sobre sua bondade no túmulo ou sua fidelidade em Abaddon? Esta passagem sugere que Abaddon é um lugar onde a vida cessa e onde a presença de Deus não está. Não sentia mais a diferença entre o conceito de Abaddon como um lugar e a figura de Abaddon como um anjo ou entidade formidável começa a ficar mais claro no judaísmo tardio e nas tradições apocalípticas. Enquanto em muitas referências antigas Abaddon é visto como uma condição ou um lugar para os mortos em textos apocalípticos, notavelmente no livro do Apocalipse, o conceito de Abaddon se amplia para incluir uma entidade, um ser descrito como anjo do abismo. Aqui Abaddon torna-se não apenas um lugar de destruição, mas também o próprio ser que governa o abismo, um líder das forças de destruição liberadas no final dos tempos. Esta transição do conceito de lugar para o de anjo é percebida com mais força no cristão contexto no Novo Testamento, mais precisamente em Apocalipse 911. Abaddon é apresentado como o rei do abismo, aquele que comanda os exércitos de demônios liberados para atormentar a terra durante o período da tribulação. A palavra Abaddon mantém sua raiz de destruição, mas agora é atribuído a um ser pessoal e consciente que exerce controle sobre as forças caóticas e destrutivas no livro de Apocalipse. Capítulo 9. Abaddon é mencionado durante um dos momentos mais sombrios e aterrorizantes das visões proféticas de João. O capítulo começa descrevendo os eventos que ocorrem quando o quinto anjo soa a trombeta, desencadeando uma série de eventos que marcam o início de uma devastação sem precedentes. É neste ponto que o papel de Abaddon torna-se central, porque ele é o responsável por liderar um exército infernal vindo de um lugar terrível e enigmático, o abismo. Nos primeiros versos que João escreve, o quinto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu na terra, e ele foi dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 91. Aqui a estrela caída não é um objeto literal, mas simboliza um ser celestial que após cair do céu recebe a autoridade para abrir o abismo, sendo mais tarde identificado como Abaddon. Tem o poder de abrir o que é chamado de Poço do Abismo, um lugar onde as forças do mal anteriormente confinadas são liberadas. O simbolismo do abismo e do abismo no contexto bíblico é um dos mais aterrorizante e profundo, que representa o caos e o mal que estão aprisionados esperando a hora marcada para serem libertados. O poderoso fundo mencionado no livro do Apocalipse é uma metáfora poderosa para mal que existe, mas que está contido por um tempo sob o controle soberano de Deus. Esta imagem sugere que o mal, embora seja real e presente no universo, não tem total liberdade para agir até que Deus permita. E as forças demoníacas estão aprisionadas aguardando a hora do julgamento. Abaddon, um anjo do abismo, e o guardião deste poço sem fundo. Ele é o ser celestial responsável por libertar os mal aprisionados no momento certo. Segundo os desenhos de Deus, a figura de Abaddon não representa um ser caótico agindo por vontade própria, mas um executor da justiça divina, alguém que desempenha um papel específico no plano do julgamento final. Quando o abismo é aberto, a cena descrita por João é apocalíptico, e ele abriu o poço do abismo, e a fumaça subiu do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do poço. Apocalipse 92. A imagem da fumaça subindo do poço e obscurecendo o sol e o céu reforça o simbolismo da destruição e do caos. Isso representa como, quando o mal é liberado, até mesmo a luz do sol, uma metáfora para a vida e a morte, a verdade é obscurecida pela densa fumaça de um mal que emerge. Com esta fumaça vem não apenas das trevas, mas também de hordas de criaturas demoníacas descritas como gafanhotos, mas com características monstruosas. Da fumaça saíram gafanhotos na terra, e foi para eles dado um poder como o poder que os escorpiões da terra têm no Apocalipse 93. Esses gafanhotos não são simples insetos, mas criaturas demoníacas que simbolizam destruição e tormento, ao contrário dos gafanhotos comuns que assolam a colheita. Essas criaturas têm a missão de atormentar os homens por 5 meses sem matá-los. Seu poder é comparado ao dos escorpiões, cujo veneno causa uma dor insuportável. A descrição continua destacando a natureza aterrorizante dessas criaturas, e a aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos equipados para a guerra, e em suas cabeças havia coroas como ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Apocalipse 900.
78 Essas criaturas são uma mistura grotesca que simboliza a natureza pervertida e maligna do poder que detém a combinação de traços animais e humanos simbólicos. Revela seu objetivo de atormentar a humanidade sem piedade ou compaixão, e no centro desta ordem infernal está Abaddon, descrito como o anjo do abismo em versículo 11. João revela sua identidade. Eles tinham como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apoleu. Abaddon, cujo nome significa destruição em hebraico e destruidor em grego, e o líder deste exército demoníaco. Ele comanda as forças do mal, liderando o exército de gafanhotos com a missão de atormentar a terra. Seu papel como rei deste exército reforça sua autoridade entre as forças destruidoras libertadas do abismo. A comparação entre Abaddon e outros anjos como Miguel e Gabriel revela contrastes profundos que destacam a singularidade de sua respectiva missão no plano divino, enquanto Michel e Gabriel são frequentemente associados à proteção e à comunicação. Abaddon é um anjo cuja missão está diretamente ligada à destruição e ao julgamento. Essas diferenças não apenas iluminam as funções específicas que cada um cumpre no desígnio de Deus, mas também oferecem uma compreensão mais ampla da complexidade da hierarquia angélica. Destruidor vai além da mera ruína física. Sua destruição faz parte do processo de purificação que Deus estabeleceu para o mundo no plano maior de Deus. A destruição causada pelo Abaddon expõe a natureza corrupta do mal e do pecado, revelando assim a necessidade de um julgamento justo e final. Esta destruição purificadora prepara o terreno para a renovação do mundo, um mundo que será libertado do mal e da corrupção. A presença do Abaddon, por mais assustador que seja, é parte da promessa de que o mal não terá a última palavra. Portanto, o papel de Abaddon como destruidor é essencial para a realização dos planos divinos. Ele não é um anjo de rebelião, mas um agente de destruição que paradoxalmente faz parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Sua destruição é um passo necessário na purificação do mundo para que o mal seja reprimido e eliminado e o reino de Deus possa ser estabelecido em toda a sua plenitude. Abaddon, portanto, não é apenas um símbolo de terror e ruína, mas também de justiça e soberania de Deus sobre o mal. O futuro e o papel de Abaddon no contexto do fim dos tempos estão diretamente ligados à sua missão de destruição e ao julgamento final descrito no livro do Apocalipse. Durante a Grande Tribulação, Abaddon desempenha um papel crucial na libertação de malvado aprisionado no abismo à frente do exército de criaturas demoníacas que infligirão tormento e sofrimento à humanidade. A missão de Abaddon não é salvar ou redimir, mas executar a justiça divina através da destruição. Ao expor o pecado e o caos na sua forma mais pura, sua ação marca o culminar no desenrolar do plano de Deus, quando se permite que o mal haja de forma devastadora antes da sua completa erradicação no Abaddon do juízo final, que representa a face da destruição necessária para o resultado da batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele não é um participante ativo na guerra espiritual como Miguel, o arcanjo, que luta diretamente contra as forças de Satanás, mas um agente do caos e do julgamento destinado a libertar o mal aprisionado e no momento exato em que seu papel é realizar a purificação através do sofrimento, preparando o mundo para o desfecho final, quando todas as coisas serão julgadas e o mal será definitivamente destruído. A presença de Abaddon durante este período serve como um lembrete assustador de que o mal, embora contido para um tempo, ainda tem um papel a desempenhar no plano divino de julgamento. No entanto, após o cumprimento de sua missão no Apocalipse, o destino de Abaddon permanece um mistério, ao contrário de Satanás e dos anjos caídos que são condenados ao lago de fogo por sua rebelião. Abaddon não parece ser punido por sua rebelião. Papel destrutivo, isso levanta a questão do que será dele após o cumprimento de sua missão como executor da justiça divina. Pode-se presumir que, uma vez concluída a purificação e destruição do mal, o papel de Abaddon também atinge seu papel prazo, talvez como outros agentes de julgamento. Ele será desativado ou reintegrado no domínio de Deus sem que haja qualquer necessidade adicional de sua função destrutiva. Seu futuro poderá se assemelhar ao de outras forças que serviram temporariamente ao desígnio divino e desaparecerão após a conclusão de sua missão. O medo que Abaddon inspira é inegável. Ele é sem dúvida um dos anjos mais terríveis mencionado nas Escrituras, não apenas por sua aparência, mas também porque simboliza a destruição que traz. O terror associado à sua libertação do abismo e o exército de criaturas demoníacas sob seu comando são imagens que despertam o medo nos corações da humanidade. A combinação de sua missão destrutiva e do sofrimento que causa nos lembra que o julgamento de Deus não é apenas uma questão de misericórdia, mas também de justiça severa.
O abandono é uma representação do poder absoluto de Deus. Sobretudo, inclusive o mal, o terror que ele traz é um reflexo da gravidade do pecado e do julgamento inevitável que se segue à rebelião contra Deus. Porém, o medo de Abaddon vai além da simples reação às suas ações destrutivas. Serve como um lembrete simbólico de que a justiça divina é algo ser temido principalmente por aqueles que optam por se distanciar de Deus em sua função de destruidor. Abaddon encarna a consequência inevitável do mal e da desobediência à presença deste anjo temeroso nos lembra que o poder de Deus é total, que nada escapa ao seu julgamento e que o mal, por mais próspero que possa parecer temporariamente, será finalmente confrontado e destruído. O terror que Abaddon inspira é, em última análise, uma expressão da justiça divina na sua forma mais pura, onde o mal é confrontado e derrotado num contexto espiritual. A importância do Abaddon vai além da sua forma destrutiva. Embora sua presença seja aterrorizante, demonstra a soberania de Deus sobre o mal. Mesmo os agentes mais formidáveis como Abaddon operam dentro dos limites estabelecidos por Deus. Sua libertação do mal, abismo e do tormento que ele inflige faz parte do plano divino, lembrando-nos que o mal nunca está fora do controle de Deus. Abandono, com todo o poder que ele exerce como um destruidor, age sob a autoridade do Criador, o que destaca a supremacia absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o caos e a missão de destruição. Abaddon também serve como um aviso espiritual. Sua presença no Apocalipse é um lembrete à humanidade da necessidade de permanecer fiel ao Criador e evitar a rebelião daqueles que são selados por Deus. São poupados do tormento infligido pelo Abaddon, enquanto aqueles que se desviaram do caminho de Deus sofrem as consequências do seu desvio. Abaddon é, portanto, um símbolo não apenas de julgamento, mas também da importância de escolher a obediência e a fidelidade a Deus para evitar as consequências da destruição, que traz assim mesmo em sua função destrutiva. O Abaddon reforça a necessidade de permanecer em comunhão com Deus para evitar o julgamento que representa. Esta narração nos convida a refletir sobre a importância de compreender o papel da justiça divina de Abaddon e de outros seres celestiais como Miguel e Gabriel. Nos mostram que o cumprimento do plano de Deus é perfeito e que cada agente, seja defensor ou mensageiro destruidor, cumpre uma função vital. A justiça divina é ao mesmo tempo misericordiosa e severa, e Abaddon, com sua missão de destruição, nos lembra que o mal não ficará impune para a humanidade. A presença de ser como Abaddon é um convite a considerar o próprio caminho, buscando sempre permanecer fiel ao Criador e evitar as consequências do julgamento. Se esta história te inspirou a refletir sobre sua própria vida e como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe essa oportunidade passar. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecendo a voz do Senhor. Obrigado por ver. Deus te abençoar.